conciliar as duas coisas. E antes da gente dar início, eu queria dizer para as pessoas que, como a gente anunciou, vai ter o certificado, então a gente vai estar mandando aqui para o finalzinho do evento. E quem tiver as dúvidas pode mandar no chat e a gente pode dar início, professora. A senhora pode começar a apresentação. Tá certo. Eu vou compartilhar minha tela aqui para começar. Gente, como tudo é muito novo, conforme eu fui montando os slides para vocês, teve coisa que saiu sexta-feira, né? Então, coisas novas que eu vou apresentar para vocês também não estão dentro dos slides porque é tudo muito novo. Como eu estou falando para vocês, a gente está fazendo aqui conforme as coisas estão acontecendo, a gente está passando. E aí, assim, como eu estou com o PowerPoint todo em formato de apresentação, eu não vou enxergar o chat. Aí, claro, se tu quiser, né, juntar as perguntas para o final, talvez acho que dê mais certo. Se alguém quiser, se tiver alguma pergunta assim acontecendo, pode me informar, tá? Sim, a gente lê tudo no final no chat, então dá certo, professora. Tá legal. Então, gente, nós vamos conversar hoje sobre hidrogênio, especificamente sobre o hidrogênio verde, esse momento, né, que nós estamos vivendo, que eu chamo de a febre do hidrogênio verde. Mas antes, eu queria passar um histórico para vocês entenderem mais ou menos a história do hidrogênio, que ela não é tão nova assim, a gente já passou por momentos importantes do hidrogênio no mundo e no Brasil. Então, é importante a gente entender, né, por que essa febre do hidrogênio verde é diferente das outras febres do hidrogênio que nós já vivemos. Então, só para começar, né, a gente... essa figura aqui tá mais ou menos, né, gente? Gente, tem muita coisa para falar para vocês, e assim, os slides não estão essas Coca-Colas, tá? Mas é porque tem muita coisa para mostrar e pouco tempo. Então, o hidrogênio, né, que eu botei aqui com essa figura que tá meio feia, mas dá para entender, né? Ele é o elemento mais comum da natureza, e é importante que a gente entenda que o hidrogênio em si, ele não é uma fonte primária de energia, como, por exemplo, a energia solar, né? É uma fonte primária de energia, energia eólica é uma fonte primária de energia. O hidrogênio, ele não é uma fonte primária de energia, ele é um vetor energético, ou um carreador de energia, né? Então, você vai usar fontes primárias de energia para gerar o hidrogênio, né? Então, é como se ele funcionasse ou como uma bateria ou como um combustível, né? Ele é um vetor energético. Então, é muito importante a gente fazer essa diferenciação, né? Para começar. E, apesar dele ser o elemento mais abundante, né, na natureza, ele não é encontrado em sua forma pura. É muito difícil achar o hidrogênio gás, né, na sua forma pura, né, que seria o H2. Então, ele está presente na água, nas plantas e nos hidrocarbonetos, né? Então, a gente vai precisar, para obter o hidrogênio, né, o hidrogênio gás, H2, a gente precisa separar da água ou das plantas ou dos hidrocarbonetos, né? A gente vai precisar fazer essa separação. Lembrando que ele não é fonte primária, então a gente precisa transformar, né, essa fonte de energia que tem no hidrogênio, separando ele da água, das plantas, dos hidrocarbonetos, etc., de onde ele estiver presente, né? Então, vai existir aí várias rotas de produção de hidrogênio e o importante é chegar, né, em H2, que vai ser esse vetor energético, que a gente pode chamar também de combustível, né? O hidrogênio pode ser um combustível ou uma forma de armazenar energia, né? Por isso que ele é tão importante, que é essa versatilidade que ele proporciona. E aí, por que tem esse interesse mundial no hidrogênio, né? Primeiro, e um dos mais importantes, ao meu ver, né? E aí, outra coisa que eu quero dizer para vocês é que eu vou ser um pouco tendenciosa, óbvio, porque isso tudo é a minha visão, né?
em relação ao hidrogênio verde. Então, eu vou acabar sendo um pouco tendenciosa, porque, óbvio que eu vou achar que a minha forma de produzir hidrogênio verde é a melhor que tem, né? Mas eu vou apresentar aqui todas as rotas para vocês, né? Então, ao meu ver, o motivo mais importante, né, da gente estar super mega interessado no hidrogênio verde é para descarbonizar as economias mundiais, né? Vocês, obviamente, perceberam que não tem nenhum carbono, né, no hidrogênio verde, é H2, né? Só tem H. Então, não tem nenhum carbono. E essa é uma forma da gente tirar o carbono, tanto do nosso combustível, tanto da nossa forma energética, né? Você retirando o carbono, né? Descarbonizando as economias mundiais, você não vai ter o problema de emissão de carbono, né? Então, a gente está vivendo um momento que eu chamo de ou vai ou racha, né? A gente tem que descarbonizar agora, esse é o momento, não tem mais como esperar, né? A transição energética, ela tem que ser feita agora. E eu admiro muito o estado do Ceará por estar na vanguarda realmente, né, desse momento ou vai ou racha de transição energética, que eu acredito, né, sendo tendenciosa de novo, é a minha visão, como eu falei para vocês, que o caminho vai ser de hidrogênio, ele vai ser disruptivo, como aconteceu com Netflix, como aconteceu com o Uber, né? Que aí o povo até chama de a uberização da tecnologia, né? E aí, isso aí é a minha opinião. Ao meu ver, a gente está vivendo esse momento do hidrogênio, de ter essa transição energética que tem que ser rápida e tem que ser agora. E o que nós temos a nosso favor é que nós temos políticas públicas, interesse político, que não tinha acontecido antes, né? Para mim, essa é a diferença. Nós temos o interesse político agora, principalmente aqui no Ceará. Então, nós temos a capacidade de fazer isso acontecer e acontecer essa transição que precisa ser por completo, né? Porque nós temos que descarbonizar, não tem mais para onde correr, né? Se a gente quiser viver aqui no nosso planeta, a gente vai ter que descarbonizar agora, né? Estamos atrasadíssimos, inclusive. Então, o primeiro interesse mundial e mais importante, né, na minha opinião, é por causa disso, né, porque a gente tem que descarbonizar e o hidrogênio não tem carbono. Outro detalhe, né, o potencial do hidrogênio como carreador de energia, como eu falei para vocês, ele é um vetor energético, então ele serve, né, como combustível, mas também ele pode ser, né, e eu acredito que vai ser, também um ponto-chave para as energias renováveis. Por quê? Ele é uma forma de armazenar a energia renovável que é intermitente, né? Por exemplo, a solar e a eólica. Quando nós precisamos armazenar essa energia, as baterias não são a melhor forma, né, de fazer isso acontecer. Por isso, né, que as hidrelétricas aqui no Brasil são tão populares, né? E vem caindo por questões ambientais, a popularidade das hidrelétricas. Mas porque o reservatório, ele tem essa capacidade de armazenar energia, porque consegue armazenar água, né? E aí eu lembro da fala icônica da Dilma, que falava a gente não consegue estocar vento, né? Agora talvez a gente consiga na forma de hidrogênio. Então, essa parte muito importante que vai deslanchar também a vinda das renováveis, né? Porque a gente teve sempre a bateria como um empecilho das renováveis, né? Assim, solar e eólica, né? Falando de renováveis de solar e eólica. Porque a gente não tem uma forma eficiente de armazenamento, né? Fora que as baterias também são passivos ambientais. Então, o hidrogênio tem esse potencial tanto de combustível quanto de armazenamento de energias renováveis intermitentes, né? E como combustível, né, ele apresenta uma combustão limpa. Então, né, que é muito importante para a descarbonização das economias.
Então, esse hidrogênio, né, quando apresenta combustão, ele vai gerar somente vapor de água, né, que é o ideal, que não vai ter nenhuma emissão de CO2. E aí a gente vai ter também o uso de células combustíveis, que nós vamos chegar lá nesse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? E outra coisa mega importante do uso do hidrogênio, porque ele é tão, né, tá tão famoso agora, é o seguinte: o uso em transporte pesado. Tem setores, né, apesar de a gente estar com a popularidade enorme das energias renováveis, tanto solar quanto eólica, tem setores que são muito difíceis de eletrificar, né? Porque a eletricidade também é um vetor energético, né? Uma forma de energia. E se você usa fontes renováveis e transforma isso em eletricidade, você usa essa eletricidade, né, em vários setores e ali você tem energia limpa, né? O problema é desses setores, por exemplo, aqui no Brasil já falei muito, até nessa nossa aula de fontes de energias renováveis, mas para quem está na palestra e não faz aula comigo, um dos setores mais difíceis, né, da gente limpar na nossa matriz energética aqui no Brasil é o setor do transporte, porque a nossa matriz elétrica é muito limpa, né, por causa das hidrelétricas. Mas o transporte, o setor de transporte, ele vem todo, né, gasolina, diesel, ele é fóssil, né? Então, a gente vai ter o uso de carros, né, com o uso de células combustíveis, o uso de transporte leve, né, que seria os carros normais, e mais o transporte pesado, ou seja, aviação, caminhão, ele é muito difícil de ter essa eletrificação, né? Então, o hidrogênio, ele serve como combustível para transportes pesados, né? E aí eu incluo aí navio, caminhão e aviões, né? Outros setores que são muito difíceis de eletrificar são algumas indústrias. Indústria de aço, indústria de ferro e indústria de químicos. Tá? E aí a gente vai falar sobre isso também aqui nessa palestra e nessa aula de hoje, tá? Então, esses aqui, ao meu ver, né, são os 4 pontos mais importantes que dão essa enorme popularidade ao hidrogênio, né? E a possibilidade da gente produzir hidrogênio sem combustíveis fósseis, e por isso agora é chamado de hidrogênio verde, mas a gente vai já chegar lá. Então, né, o maior impulsionador, né, ao meu ver, óbvio, da transição para o hidrogênio, né, dessa transição energética, da gente sair dos combustíveis fósseis, e aí eu estou falando principalmente na transição de combustível, tá, do hidrogênio como combustível. Sair de gás natural, de gasolina, de diesel para o hidrogênio, né, o maior impulsionador vai ser o clima, né, e as mudanças climáticas, porque a gente tem que ficar abaixo dos 2 graus Celsius, né, como eu falei para vocês, a gente está no momento ou vai ou racha, né, que as emissões têm que ser reduzidas em 25% até 2030, se a gente quiser ficar abaixo dos 2 graus Celsius, né. 2030 está aí, né, para fazer uma transição energética, né, não é uma coisa que a gente vai fazer do dia para a noite. Então, 2030, nós estamos em 2021, para fazer essa redução de 25%, a gente está atrasadíssimo, né? A gente precisa agir agora. E se a gente quiser ficar, né, abaixo dos 2 graus Celsius, a gente tem que chegar a net zero, né, de produção de emissão de CO2 até 2070. Mas, né, e aí vão existir vários documentos, né, pesquisas, que a gente precisa ficar abaixo de 1,5, né? A gente não precisa chegar aqui aos 2 graus Celsius para correr esse risco, né? Então, o objetivo é a gente ficar em 1,5, né? Abaixo de 1,5 aí no aquecimento global. Então, as emissões antropogênicas, ou seja, que nós emitimos, né? Os nossos processos industriais, energéticos, etc.,
nossas emissões antropogênicas aqui, de CO2, tem que reduzir em 45% até 2030. Então, isso é uma mudança muito drástica, que tem que acontecer agora, né? E o hidrogênio tem sido o salvador da pátria, né? Na visão política e energética, né? Então tá todo mundo. A parte mais importante é isso. O mundo inteiro, né, se alinhou e disse, não, realmente o caminho é o hidrogênio. Se a gente tem que reduzir, né, 45% até 2030, a gente tem essa mudança com as energias renováveis no geral, mas como eu falei para vocês lá no slide passado, tem setores que vai ter uma dificuldade grande de eletrificar. Então, a gente precisa de um combustível que não tenha carbono para que a gente consiga alcançar todas essas metas, né? E aí a gente vai começar com o histórico do hidrogênio, que vai lá em 1766, né, que quando o hidrogênio foi descoberto pelo Henry Cavendish. Então, ele estava colocando ácido em ferro e aí percebeu a formação de bolhas. Essas bolhas eram o hidrogênio gás, né? E aí ele percebeu que teve queimas, explosões, e aí Lavoisier foi quem nomeou, né, esse elemento químico de hidrogênio, que em grego quer dizer a formação de água, né? Porque a água é H2O, obviamente, como todo mundo sabe, né? E aí, lá no século XIX, o hidrogênio já foi pensado como combustível para motores, tá? Ele foi pensado para ser combustível, né? E ele, como fonte de energia, era muito pouco explorado. Mas, né, quando teve lá a descoberta da Evolução Industrial, o boom dos combustíveis fósseis, eles pararam de usar o hidrogênio, né, como combustível. Mas lá no século XX, teve ainda os primeiros registros do uso de hidrogênio em transportes, e eles estavam justamente em balões e dirigíveis, né, utilizando o gás hidrogênio para levantar balão. E aí, gente, eu queria que vocês entendessem que essa pesquisa e essa vontade, né, de utilizar o hidrogênio e as aplicações do hidrogênio, elas não são novas, tá? Então, o hidrogênio, ele vai e volta, né, como protagonista energético ou como combustível, né? Então, a Austrália, ela já pesquisa o uso de hidrogênio em transporte desde 1970, tá? Aqui no Brasil, a Unicamp já tem um Toyota e uma Kombi movidos a hidrogênio, né? A Alemanha, né, tem a Mercedes-Benz que está testando também a possibilidade de hidrogênio em automóveis normais, né? Quando eu digo automóveis normais é de passageiro, né? E aí eu queria destacar dois projetos grandes, tá, que aconteceram. Um que começou na Bélgica, que foi o projeto Euro-Quebec Hydrogen Pilot, que é uma planta piloto de 100 megawatts, que eles faziam uma combinação de utilizar, que é mais ou menos o que a gente quer fazer aqui no Ceará, né? Mas esse projeto é bem mais antigo, eu esqueci de colocar a data dele, mas ele é bem mais antigo, tá? Então, eles queriam utilizar a hidrelétrica no Canadá, né? Então, a água do Canadá como energia potencial, gerando eletricidade. Essa eletricidade seria aplicada a uma planta de eletrólise, que está escrito errado aqui, porque o meu corretor fica estragando meus textos aqui. Então, da hidroelétrica no Canadá iria eletricidade seria colocada num reator de eletrólise e produção de hidrogênio. E aí, esse hidrogênio
seria armazenada em tanques de hidrogênio líquido e seriam exportados para Hamburgo, na Alemanha. O que é muito parecido com o que o Hub de Hidrogênio Verde no Ceará almeja fazer, né? A diferença é que a gente quer usar a solar e a eólica aqui do Nordeste brasileiro, e nós estamos ainda analisando essa forma de armazenamento do hidrogênio para exportação também para a Alemanha, né? Além desse projeto grande que começou, né, na Bélgica, mas ele tinha vários países europeus envolvidos e o Canadá também foi pioneiro em outro tipo de sistema, inclusive numa grande empresa, né, que chama Ballard Power System. Então, esse aqui eu tirei lá do site deles mesmo, dessa empresa, né, eles começam lá em 1979, tá? E eles têm já grandes investimentos, né, nessa área de hidrogênio. Então, eles começaram, não sei se dá para ver direitinho, né, nessas células combustíveis, ó, aqui em 1986, tá, gente? Faz muito tempo. Aqui, ó, em 83, eles tinham a PEM, fuel cell, né, que é a célula combustível com membrana de troca de prótons, tá? Na PEM. E aí eles têm vários sistemas, né, que começaram aqui em escala laboratorial. Inclusive, esse sistema de célula combustível parece muito com os meus, né, assim, esses cubinhos, né, que depois, para quem quiser, depois eu posso mostrar. E aí eles começam com uma célula em 90, né, de 5 kW, uma célula combustível, né, movida a hidrogênio. Eles têm em 93 o primeiro ônibus lá em Vancouver, né, movido a células combustíveis de hidrogênio. Né, então, vários projetos, né, trabalhando nessa área. Esse aqui também é outro ônibus, né, uma frota de ônibus já na Europa, que eles conseguiram montar. E aí, em 2005, a gente vai ver todo esse momento da célula combustível, tá? E aí eu vou falar sobre isso dentro do histórico do hidrogênio também para vocês, né? E aí aqui em 2009 eles têm, né, sempre trabalhando com células combustíveis movidas a hidrogênio e sempre dentro do setor de transportes, né? Vocês vão ver aqui. E aí agora, além disso, eles trabalham, né, com aqui eles estão dentro da China, que eu vou falar também para vocês, né, com frotas de caminhões, né, eles saíram dos ônibus, estão indo para caminhões, né, então, como eu falei para vocês, o hidrogênio ele tem essa capacidade, né, de chegar nos transportes pesados que um carro elétrico, por exemplo, né, a eletricidade no transporte não chegaria por causa da bateria, né? Então, a gente tem essa diferença aí do hidrogênio, né, que pode alavancar o setor de transporte de uma forma limpa, é porque armazenar hidrogênio é diferente de fazer um armazenamento em forma de bateria, que é muito pesado, né? Então, a gente não conseguiria fazer em caminhão, né, em trem, em navio, em ônibus, etc. Né? Então, é essa forma que as empresas veem o hidrogênio fazendo muito sucesso no setor de transporte. Então, gente, com o avanço tecnológico, né, e a redução de custos aí obtidos lá no pós-guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, o hidrogênio começa a ser usado em larga escala pela indústria, tá, gente? Então, é o seguinte, o hidrogênio é novo? Não. O hidrogênio está sendo utilizado, né, nos setores industriais. Quais são esses setores? Né? E está sendo utilizado agora, inclusive aqui em Fortaleza, tá? Em processos petroquímicos, na produção de metanol, na fabricação de amônia, né, são os 3 setores principais, mas também ele é usado, né, na indústria de ferro, cimento, de alguns químicos também, tá? Mas principalmente nesses 3 processos, né, fabricação de amônia, e aí a fabricação de amônia é para alimentar o mundo inteiro, tá? Para fertilizantes principalmente, processos petroquímicos, né, refinaria de óleo, tudo usa hidrogênio, e na produção de metanol, tá?
E aí, gente, aqui no Brasil, né, houve lá o choque, 2 choques de petróleo, né? E nesses 2 choques de petróleo lá, na década de 70, né, teve a criação de programas governamentais para substituir o petróleo, né? Um deles foi o hidrogênio, né? Então o Brasil estava focado no hidrogênio e lá em 1975, tá, foi criado o laboratório de hidrogênio aqui no Brasil, que é lá na Unicamp. O que aconteceu? A crise do petróleo acabou, né? A crise acabou, o preço do petróleo caiu, e aí tudo que foi financiado para o hidrogênio, o dinheiro sumiu, né? Acabou. Então, esse, por exemplo, né? Eu estou usando o exemplo desse laboratório criado lá em 75 na Unicamp. Ele fechou, ficou lá dentro, mas sem recurso, demitiu todos os funcionários, né? Os técnicos e tudo. E ele ficou depois sobrevivendo da venda do hidrogênio para a indústria química. Como eu falei para vocês, o hidrogênio tem sido usado, né, pela indústria química, pela petroquímica e etc, tá? Mas aí o que aconteceu? No fim da década de 90, né, a FINEP apareceu com financiamento, né, de pesquisa e desenvolvimento de diversos combustíveis alternativos aos fósseis, né, incluindo o hidrogênio. E aí voltou o financiamento para alguns projetos de hidrogênio. Mas, nesse caso, já no final da década de 90, o motivo para a volta da pesquisa do hidrogênio já não era mais porque o preço do petróleo estava muito alto e porque a gente não conseguiria mais petróleo, e sim por questões ambientais, né? Então, a gente já estava impulsionado por questões ambientais lá no final da década de 90. E aí, nos anos 2000, começaram as discussões mundiais, né? Como apresentando aí o potencial do uso do hidrogênio, né? E motivou o Brasil aí a voltar às suas pesquisas, tá? E aí, essas discussões mundiais nos anos 2000 têm a ver com as mudanças climáticas, né? Com o aquecimento global e etc. E a gente lá nos anos 2000 nem utilizava essa palavra descarbonizar, né? A gente não estava ainda pensando em tirar o carbono de tudo, mas o motivo era as mudanças climáticas, né? Então, lá nos anos 2000 vai surgir o programa de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, para a economia do hidrogênio do Ministério da Ciência e da Tecnologia. E aí eu trouxe uma notícia aqui para vocês lá de 2003, tá, gente? Que é da super interessante, que dizia: o futuro começa com H, né? E aí a headline era dizendo: o hidrogênio substituirá o petróleo em poucas décadas como a grande fonte de energia do planeta, né? Ele é limpo, inesgotável e vai virar a sua vida como a de empresas, governos e países de cabeça para baixo, né? Essa era a headline da super interessante. Então, teve esse momento das células combustíveis no geral, né? O interesse todo era justamente na produção de hidrogênio e utilizar o hidrogênio com as células combustíveis, né? Células combustíveis movidas a hidrogênio. E aí teve o lançamento do Programa Brasileiro de Sistema de Células a Combustíveis, que é o PROCAC, né? E aí ele tinha aí como objetivo organizar as redes de pesquisas e tarará. Né? O desenvolvimento era focado nas células a combustíveis de hidrogênio. E aí o que aconteceu? Em 2005 houve um desânimo mundial, né? Achavam que as células combustíveis não iam dar em nada, estava um processo muito lento de avanço de tecnologia, né? Não ia chegar a ter um impacto mensurável no consumo de petróleo, porque ia demorar muito para ter a comercialização e a penetração no mercado, né, dessas células combustíveis. E também aqui no Brasil, o que aconteceu? A gente descobriu o pré-sal, né, nesses anos 2000. E a gente acabou saindo um pouco, né, voltando para os combustíveis fósseis e saindo um pouco aí dessa linha do hidrogênio, né? Mas mesmo assim, né, em 2010 a gente tem o primeiro ônibus movido a hidrogênio com tecnologia nacional, que foi lá na UFRJ,
tá? E em 2010 saiu um documento muito importante, tá, gente? Que ele é usado, inclusive, em relatórios internacionais, como o do IRENA, né? Então, em 2010 saiu esse documento, que é do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, tá? Que o nome do documento é Hidrogênio Energético no Brasil. Subsídios para Políticas de Competitividade de 2010 a 2025. E isso a gente não estava vivendo o momento do hidrogênio verde ainda, tá? Em 2010, aqui no Brasil, pelo menos, né? Então, nesse documento, foi apontado que as principais fontes de produção de hidrogênio aqui no Brasil seriam a reforma do etanol, gaseificação da biomassa e eletrólise de fontes renováveis. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem essa produção da cana-de-açúcar, a produção do etanol, então, utilizar o etanol para produzir hidrogênio. Nós temos muita biomassa, né? Então, utilizar a gaseificação da biomassa também para a produção de hidrogênio e a eletrólise de fontes renováveis, né? Então, utilizar a eletricidade vinda de solar, de eólica, para aplicar na eletrólise e produzir hidrogênio também. Então, seriam essas 3 rotas principais, né, apontadas aí nesse documento que saiu lá em 2010, tá? E aí, gente, 17 de maio de 2021, saiu agora, né, o estudo para a proposição de diretrizes para o Programa Nacional de Hidrogênio. Então, o Programa Nacional de Hidrogênio ainda não saiu, né, saiu, mas ele já tem toda essa proposição de diretrizes, já saiu um documento que eu também vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, deixa eu mostrar ele logo agora. Deixa eu ver se está aqui, é esse. É o PNH2, né, o Programa Nacional do Hidrogênio, propostas de diretrizes. Então, ele saiu agora, julho de 2021, tá, essa proposta de diretrizes. Então, eu vou mandar esse documento, vou deixar disponível, né, esse documento para quem está na aula comigo e para quem quiser pesquisar também. Ele mostra, assim, o histórico e diz exatamente, né, o contexto, tarará, e eu queria mostrar para vocês aqui quais são os objetivos, né, desse programa. Vocês conseguem enxergar aí? Dá para ver? Dá sim, professora. Tá. Então, saiu agora, né, em 2021, esse programa, né, esse estudo para a criação desse Programa Nacional do Hidrogênio. Então, eles têm o interesse em desenvolver e consolidar o mercado de hidrogênio no Brasil. E aí vocês vão ver que aqui no Brasil, né, por enquanto, nesses documentos todos e no histórico que eu mostrei para vocês, eles não citam especificamente o hidrogênio verde, eles falam no mercado de hidrogênio no geral, né? E aí eles falam aqui da importância do hidrogênio como vetor energético, tarará, cooperação internacional, né? E querem colocar a diversidade de aplicações do hidrogênio na economia. E uma coisa muito importante, que também está impulsionando muito, né, tudo que tem acontecido, né, nessa febre do hidrogênio verde, é a possibilidade de exportação de hidrogênio e o interesse internacional em comprar o hidrogênio da gente, né, o hidrogênio verde. Nós vamos já chegar lá também. Então, qual é a situação atual do hidrogênio? Nós temos 120 milhões de toneladas de hidrogênio produzidas por ano, né? 2/3 desse hidrogênio é hidrogênio puro e 1/3 é uma mistura com outros gases, tá? Que a gente chama de singás, né? Ou gás síntese, que aí pode ter a mistura de hidrogênio com metano, com CO2, né? Uma mistura. E atualmente não há nenhuma produção significativa de hidrogênio usando energias renováveis. Todo o hidrogênio, praticamente todo, né? Todo hidrogênio produzido, 95% do hidrogênio produzido, ele é produzido através de gás natural, tá? Então, vem de combustíveis fósseis. 5% é um subproduto da produção de cloro,
tá? Quando você produz cloro, você tem uma certa produção de hidrogênio. Então, 5% do hidrogênio produzido vem como subproduto da produção de cloro. Inclusive, aqui em Fortaleza, tem uma empresa que produz cloro, né, que está interessada em vender esse hidrogênio, né, que está interessada em entrar no grupo e entrar nesse mercado da venda do hidrogênio, né? E aí, gente, o uso do hidrogênio desde 1980, né? Ele vem aí, indústria petroquímica, né, grande, produção de amônia, esse azul clarinho aqui, né? Vocês veem que de 1980 a 2018 é praticamente a mesma quantidade, né? É muito, muito utilizado na produção de amônia, que, como eu falei para vocês, né? Eu acho que muita gente que fez aula comigo, eu falei muito sobre quem já fez outras aulas comigo, falava dos ciclos biogeoquímicos e da importância do nitrogênio, né, nos ciclos do planeta, etc. E onde a gente desandou, né, no ciclo do nitrogênio foi quando criaram essa forma de produção de amônia, né, de fixação do nitrogênio para amônia, de uma forma química, né? Esse processo químico que é como a gente alimenta o planeta todo, né? Todos as bilhões de pessoas que moram no nosso planeta. Utilizando a amônia química, né? Nesse processo. Para fazer a amônia, né? Nitrogênio gás e hidrogênio gás. E aí a gente junta e dá o NH4. Né? Então, a gente precisa de hidrogênio. Então, o hidrogênio é utilizado aí nessa produção de amônia constantemente, na indústria petroquímica, na produção de metanol, no verdinho aqui, como eu mostrei para vocês. E muito importante que eu queria mostrar para vocês aqui também é o DRI, né? O Direct Reduced Iron, que é na produção de ferro, tá? E a gente vai falar sobre isso também um pouquinho. Que a indústria do ferro utiliza o hidrogênio como combustível para a produção de ferro e, em seguida, de produção de aço, né? Inclusive, nós estamos vivendo um momento aqui no Brasil que não tem aço. Não sei, assim, quem vai comprar carro hoje, os carros estão com preços altíssimos, mega altos, porque a gente está sem aço. Tá? A gente está sem aço no momento aqui no Brasil. Vivendo até esse momento, né, de ficar sem aço. E aí, passando para as cores do hidrogênio, né, para todo mundo entender. Como eu falei no início, mostrei o hidrogênio no geral, né, com as aplicações de hidrogênio e etc. E agora nós temos classificação de hidrogênios. O hidrogênio agora tem cores, né? Então, como eu falei para vocês, hoje todo o hidrogênio produzido no mundo, ele vem de combustíveis fósseis, né? Principalmente o gás natural. Se o hidrogênio for produzido através de combustíveis fósseis, ele é chamado de hidrogênio cinza. Se o hidrogênio for produzido através de combustíveis fósseis, mas ele tem uma tecnologia de captura de carbono, né, que é essa novidade agora que a gente precisa descarbonizar de qualquer forma e reduzir as nossas emissões, né? Então, uma maneira de não mudar a tecnologia de produção e sim só capturar né, esse carbono e tentar devolver para a Terra se a gente fizer isso com o hidrogênio vai ter a cor azul. Né? Hidrogênio produzido utilizando combustíveis fósseis, mas com tecnologia de captura de carbono. Então, ele é chamado de hidrogênio azul. E, até que, enfim, né, o hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde? Né? É o hidrogênio produzido via eletrólise, utilizando energias renováveis. É importante aqui, gente, porque eu também vou dar minha opinião aqui nessa classificação, tá? Isso é uma classificação de mercado, tá? Hidrogênio cinza, azul e verde. E, de acordo, né, com essa classificação, o hidrogênio verde, ele não é somente o hidrogênio produzido utilizando energias renováveis. Eles estão classificando o hidrogênio verde como hidrogênio que tem que ser produzido via eletrólise. Por quê? Na eletrólise, o que acontece? Você tem um reator, né, com 2 eletrodos.
Dentro desse reator você tem água, somente. Você coloca eletricidade, né? Liga a eletricidade nesses dois eletrodos. O que vai acontecer? Você vai quebrar a molécula de água em hidrogênio e oxigênio. Então, nesse processo, vocês podem ver pela minha explicação agora, que não tem carbono, né? Não vai ter nenhuma emissão de CO2, nada. Então, por isso que a eletrólise é bem vista e especificada, né, como hidrogênio verde sendo via eletrólise, porque além dessa eletricidade ter que vir de fontes renováveis, o processo, né, de produção do hidrogênio também não tem emissão de CO2, né? Não tem carbono nesse processo. Eu sou contra essa especificação da eletrólise como hidrogênio verde, porque a gente pode utilizar, né, energias renováveis e o carbono que seria emitido é net zero, né, porque se vier de bioenergia, etc. Mas isso é uma opinião minha, né? Mas, como classificação de mercado, né, eles estão colocando esse via eletrólise, tá? Porque não tem carbono nessa separação, nesse processo, tá? Então, aqui, eu queria até dar um zoom, vou até tirar daqui, porque está muito pequeno. Então, vou dar zoom em várias partes. Espera lá. Ai, socorro. Menos zoom. Pronto. Dá para ver mais ou menos? Ou eu ponho mais um? Dá para ver sim, professora. Tá. Aqui, nesse esqueminha, a gente mostra as rotas tecnológicas para obtenção do hidrogênio. E aí vocês vão ver aqui, fontes primárias. Aí aqui tá pintadinho, né? Aqui seria o verde, né? E aqui no Brasil, gente, vocês vão ver que a gente não tá considerando o verde, tá? Esse esqueminha já é desse PNH2, né? Do Programa Nacional de Hidrogênio do Brasil. Vocês vão ver que a gente vai considerar o hidrogênio verde sendo vindo de fontes renováveis, não sendo exclusivamente da eletrólise, tá? Então, aqui, ó, fontes primárias, se vem de hidroelétrica, de PCH, de eólica, de solar, fotovoltaica, ele é verde, né? Se ele vem nuclear, ele já não é mais verde, tá? Ele é considerado outra cor. Então, dessas fontes primárias, vem energia elétrica, né? Você tem fonte primária, geração de energia elétrica, e eletrólise da água, né? Da eletrólise da água, como eu expliquei para vocês mais ou menos como é, você tem a produção do hidrogênio, tá? Outra forma é utilizando calor, tá? Sem ser energia elétrica, utilizando calor. Você pode usar o calor do solar térmico, que aí é considerado verde, que é uma energia renovável. A nuclear não é considerado verde, também é considerado outra cor, né? E aí você tem a geração de calor e você consegue fazer uma separação termoquímica, né, de algum combustível, geralmente o etanol, né? Como eu falei para vocês, o hidrogênio ele está presente nas plantas, né, ou seja, na biomassa, na água, que aí seria a eletrólise da água, e ele também está dentro de hidrocarbonetos, né? Então, em algum combustível você consegue fazer a separação do hidrogênio, né? Então, seria aí uma separação termoquímica, né? Utilizando calor, você tem a separação, chega no hidrogênio. Outras formas, né? Utilizando a biomassa, que o Brasil é grande nisso, né? E tem como mercado, né, como mostrei no documento lá de 2010, como uma preferência em utilizar etanol, óleos, bagaço, né, e a biomassa em si. Então, se você utilizar a biomassa, você tem a separação de líquidos e gases e de sólido. Se você tem sólido, você consegue fazer gaseificação da biomassa e
você vai gerar um gás, né, obviamente, que seria um singás, um gás síntese, que é aquele misturado, e vai fazer a separação e chega no hidrogênio, né? Outra forma é você utilizar os líquidos e gases da própria biomassa e fazer a reforma a vapor. Inclusive, tem um professor aqui na UFC que trabalha com isso, ele produz, né? A gente trabalha junto. É o André Bueno, da Engenharia Mecânica, ele faz reforma a vapor do glicerol, que é um subproduto do biodiesel, né? E também produz hidrogênio. Então, ele faz reforma a vapor, produz um singás, tem a separação e chega no hidrogênio, né? Você faz isso também com combustíveis fósseis, inclusive com gás natural, que é a forma mais comum de se produzir hidrogênio no mundo, né? Mas pode ser com gasolina, carvão, etc. E aí não é hidrogênio verde, né? Então, da mesma forma, líquido ou gases sólidos, você tem a forma a vapor ou gaseificação. E aí tem também a fonte dos resíduos, né? Você tem fração orgânica de resíduo sólido urbano, que pode ser feita uma biodegradação, né? E vai gerar um singás também, tem separação, vem para o hidrogênio, né? E isso aí é considerado aqui no Brasil hidrogênio verde, né? Aí eu vou acrescentar a minha parte aqui, né? O foco da minha pesquisa, que além da fração orgânica do resíduo sólido, a gente pode utilizar a fração orgânica do esgoto também, né? Fazer biodegradação e produzir hidrogênio também, tá? Então, além, lógico que ainda não me reconheceram dentro desse documento de 2010, né? Como as células combustíveis microbianas, que é com que eu trabalho, para utilizar aqui como hidrogênio verde também. E existe a utilização de resíduos plásticos e utilizar micro-ondas para fazer a separação, né, e gerar o hidrogênio. Porque vem de combustível fóssil, também não é considerado hidrogênio verde, tá? Considerado outra coisa. E aí, a partir da forma, né, existem todas essas rotas tecnológicas, formas de produção de hidrogênio. A gente chega aqui no hidrogênio e a gente pode ter vários usos, né? Usos desse hidrogênio. Por exemplo, veículos a combustão interna, geração de eletricidade, turbogeradores, geração de calor, né? Isso é uma forma. E a famosa pilha a combustível, né? Não gosto desse nome pilha a combustível, eu gosto de falar célula a combustível mesmo. E aí nós temos móveis veiculares, né? E setor de transporte, etc. Né? Armazenamento, transporte e distribuição de energia, né? Inclusive, essa área aqui do usos e atividades do hidrogênio está bem fraquinha, né? Que foi gerada aí pelo Ministério de Minas e Energia. Tá, gente? Então, isso aí é para clarear, né, essas rotas tecnológicas de obtenção do hidrogênio e das cores, né? Além disso, eu queria mostrar um vídeo para vocês que está bem bonitinho. Ele é em inglês, tá? Mas a gente vai conversar sobre ele aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem escutar. Vocês me dizem se estão escutando, tá? Hydrogen can be produced in a number of different ways. Dá sim. Então, né? Dá para ver direitinho, né? Sim. Pronto. Então tá. Então, aqui, gente, essa é uma reportagem da NBC, lá dos Estados Unidos, tá? Então, eles vão dar dados, alguns dados são deles, né, dos Estados Unidos. Mas tá bem bonitinho, porque eu gostei do vídeo. Que até se alguém de vocês souber fazer vídeos dessa forma, eu tô atrás de gente para movimentar, fazer uns vídeos desses legais pra gente postar, tá? E aí eu tô atrás de alguém para me ajudar, quem quiser. Aí, então, vou dar play aqui. Experts categorize the sources and processes by which hydrogen is derived using colors. The overwhelming majority of hydrogen today is produced from fossil fuels. Brown hydrogen is made from coal in a Gente, eu nem citei, porque é carvão, né? Só os Estados Unidos que usam carvão. And is extracted from natural gas via a method known as steam methane reforming. A downside to both these processes is that they emit large amounts.
E aí eu vou dar pausa aqui rapidinho, porque eu gosto muito dessa imagem, tá? Então, eles mostram como utilizar, né, como é produzido hoje o hidrogênio, né? Eles usam lá nos Estados Unidos o carvão, né? E o resto do mundo usa gás natural, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, carvão. Mas tudo bem. Então, eles classificam marrom, é o que usa carvão. Então, eles fazem gaseificação, né, como eu falei para vocês, e aqui tem um videozinho, que tem emissão de CO2, então eles não consideram hidrogênio verde, né, consideram hidrogênio marrom. O cinza, eles fazem a reforma a vapor de metano, né, ou seja, eles utilizam gás natural. Então, não sei se vocês perceberam, se a gente só trocar a fonte, né, aqui no Brasil, por mais que tenha emissão de CO2, mas é um CO2 com net zero, né? Porque ele viria da biomassa, né? Então, e a biomassa, quando ela é cultivada, ela tem captura de CO2, então o que é emitido de CO2 é o que já foi capturado, né? Então, seria um net zero. E aí, a gente só mudaria para ser hidrogênio verde aqui no Brasil, né? Que é uma das rotas que são colocadas aí nesse documento, né, do governo federal, de, por exemplo, a gaseificação, em vez de usar carvão, a gente usaria biomassa sólida, e a reforma a vapor, só que ao invés de ser do metano, seria do etanol, do glicerol, né, de coisas que a gente tem que vem da biomassa, né, aqui no Brasil. Mas eu vou dar play aqui para continuar. CO2. Blue hydrogen is also made from fossil fuels, but incorporates carbon capture and storage technology. Another way to produce. Aí aqui no azul, né, como eu falei para vocês, seria nenhuma mudança, né, nenhuma mudança nesse estilo de produção, inclusive na fonte. E aqui na emissão de CO2 eles teriam uma tecnologia de captura de carbono, né, então não haveria emissão de CO2. Hydrogen is through a method known as electrolysis. Here, a device known as an electrolyzer splits a compound into its constituent elements using an electric current. Né? E aí, como eu expliquei para vocês, mas aqui tem um desenho mais bonitinho, né? Então, a gente vem com eletricidade, né, direto, aplicada nos dois eletrodos, e esse reator de eletrólise da água só tem água, né? Então, chega aqui a eletricidade, separa o hidrogênio e o oxigênio, né, da água. In this case, the compound is fresh water, which is split into hydrogen and oxygen. If the electricity comes from renewable sources like wind and solar, the subsequent hydrogen is known as green. Então, se essa eletricidade vem de fontes renováveis, ele é considerado verde. Vou fechar aqui. Bom, e aí eu botei aqui o site no YouTube para quem quiser ver a matéria completa, tá? Eu peguei vários pedacinhos para a gente assistir aqui hoje. By which hydrogen is derived. Então, gente, considerando, né, a rota tecnológica de produção do hidrogênio e também depois que esse hidrogênio é produzido, né, para onde ele iria, né? Por que ele é tão importante? Né? Então, sempre aqui com combustível na indústria, né, que já usam hidrogênio cinza, né, como eu falei para vocês, aço, químicos, ferro, né? Tem uma grande quantidade de setores industriais que já utilizam o hidrogênio, mas o hidrogênio cinza, né? Que vem da reforma do metano, reforma a vapor do metano, principalmente. E aí, como eu falei para vocês também, o uso seria principalmente no setor de transporte, mas não só de veículos leves, né? Mas na parte pesada de transporte, né? Caminhão, avião, navio, e principalmente também no armazenamento da energia renovável. Né? E aí tem um projeto bem legal, deixa eu mostrar esse pedaço aqui do vídeo também para vocês. Eu coloquei 3 pedaços importantes aqui dessa matéria. Hydrogen is an energy carrier and not an energy source itself. Hydrogen fuel must be transformed into electricity. Isso aqui seria um motor, né? Seria como ele seria utilizado no setor de transporte, né? E a gente tem tanto ele como combustível direto, mas também como o uso de células combustíveis a hidrogênio, né? Device called a fuel cell stack. Que seria aí a célula. Inside each individual fuel cell, the process looks something like this. Então, seria a célula Hydrogen drawn from combustível. an onboard pressurized tank reacts with a catalyst. Most often, this catalyst is made from expensive platinum.
O que me deixa muito alegre é porque todas as tecnologias de hidrogênio são muito parecidas com tudo que eu trabalho, né? Por exemplo, aqui, a célula combustível convencional seria a célula combustível química, né? Você tem aqui o tanque pressurizado, né, de hidrogênio, vem o hidrogênio, né? E ele esbarra aqui num catalisador, que é de platino, que é um pouco caro, né? Nas minhas células também, células com tipo microbiano, a gente também usa platino como catalisador. E nós já estamos trocando isso por outros materiais muito mais baratos. E isso quer dizer que na célula combustível química, isso também está acontecendo, tá, gente? Lá em 2005, por que deu uma grande freada, né, nessa tecnologia e nessa transição energética para o hidrogênio? Por causa do preço dessa célula combustível e por causa da falta de interesse também, por causa de todas as reservas de petróleo que foram, né, sendo achadas aqui no Brasil e mundo afora. Então, o povo, em vez de mudar, resolve ficar na mesma, né, e ignorar as questões ambientais. Mas toda essa célula já tem condições de ser mais barateada, né? E o custo chegar a ser competitivo. Então, aqui entra, né, o hidrogênio na célula combustível, ele é separado, tá? Porque bate aí no catalisador, né? E aí ele tira os elétrons, né, dessa molécula, e reage aqui com o oxigênio que vem, né, do ar, obviamente. Então, essa reação que passa do catalisador, ela libera os elétrons, né, e se junta com o oxigênio para formar água. Então, dentro dessa célula combustível entra hidrogênio, sai eletricidade, porque elétronzinho fio é eletricidade, né, e o único subproduto é o vapor de água. Então, completamente limpo, né, um processo completamente limpo. Produce an electrical current. This electrical current is then used by the electric motor to power the car. E aí o veículo se torna elétrico, né? Of course, the advantage of hydrogen fuel cell car. E era isso que eu queria mostrar nessa parte. Deixa eu ver o que mais. E aí sobre o armazenamento de energia, queria mostrar aqui também. Esse é um processo muito legal da Mitsubishi. To store renewable power for long periods of time. Inclusive, eu até morei nesse lugar, em Utah. Utah é famoso pelo Lago Salgado e por todas as cavernas de sal que eles têm, tá? É um lugar cheio de cânion, é bem bonito lá, inclusive. Então, a Mitsubishi criou esse projeto de produção de hidrogênio e armazenamento dentro dessas cavernas de sal, né? Que aí, outro detalhe importante é que o hidrogênio, a gente está com dificuldade agora, não na produção em si, né, na pesquisa da produção de hidrogênio, mas no armazenamento e transporte do hidrogênio. Então, eles resolveram fazer isso. Vou mostrar aqui para vocês. Mitsubishi Power, along with fuel storage company Magnum Development, are working on a project in Utah which promises to build a storage facility for 1,000 megawatts of clean power, partly by keeping hydrogen in cell caverns. Scheduled to be operational by 2020. Aqui, mais ou menos, vou explicar aqui mais ou menos para vocês, né? O que eles querem fazer? Eles querem colocar, né, uma planta piloto de eletrolisadores de água, né? Eles querem pegar todo o excesso das energias renováveis produzidas lá em Utah e transformar isso em hidrogênio, né? Utilizando os eletrolisadores. E aí eles querem armazenar o hidrogênio, em vez de transformar em hidrogênio líquido, né? Nós estamos tendo esse problema. Como armazenar o hidrogênio? Em vez de pensar em hidrogênio líquido, né? Ou transformar em amônia, etc., eles querem colocar todo esse hidrogênio dentro dessa caverna. Né, são cavernas enormes, e aplicar dentro da caverna, e quando precisar, né, assim, tanto para energia, quanto para o setor industrial, o setor de transporte, eles utilizam direto dessa caverna. The Advanced Clean Energy Storage Project would be the largest clean energy storage system in the world. So we're going to build a very large electrolysis system that will be able to convert renewable power into hydrogen, and
then we're going to store that A gente hydrogen quer in that colocar salt tudo, dome for long né, periods of o time, hidrogênio so dentro that da it can be caverna. used when the grid needs the electricity instead of when it's produced. The hydrogen stored in the salt mines will be used by a power plant next door. E aí, eles já têm a infraestrutura, né, e eles só vão fazer adaptações para colocar esse hidrogênio todo dentro da caverna, né? Isso é que eu queria mostrar para vocês, de coisas interessantes que estão acontecendo, né? E aí, a indústria do ferro é uma das que mais poluem, né, e que precisam fazer uma contribuição significativa na redução de CO2 para a gente atingir aquela meta, né, até 2030, de redução de 45%. Então, a indústria do ferro em si, né, se ela trocar, né, o seu combustível para hidrogênio verde, né, trocar o alto forno, ela conseguiria fazer um processo de baixo carbono bem mais barato. E aí, gente, aqui no Brasil agora, a gente está com RenovaBio, né, que está dando crédito de carbono de novo. É engraçado, gente, porque são políticas públicas que já aconteceram antes, né, que já eram ultrapassadas, por exemplo, crédito de carbono, a gente não ouvia mais falar. Esse incentivo do hidrogênio que rolou nos anos 2000 também tinha sido, né, estagnado e desestimulado, e aí voltou tudo de uma vez por pressão ambiental, né, por metas que a gente tem que cobrir, que o povo se desinteressa, porque é mais fácil continuar na mesma, né, e aí tem que correr atrás do prejuízo agora, em um momento que a gente já está atrasado, né? Então, o RenovaBio agora está dando crédito de carbono, no caso, para os biocombustíveis. Eu acredito que a gente pode fazer essa transição, ela ainda não aconteceu, mas os créditos de carbono vão vir também para o hidrogênio verde, porque ele vai ser também combustível, né? O Brasil está dentro dessa potência, né, de produção da indústria do ferro. Então, existe um grande potencial aí do hidrogênio verde para esse tipo de indústria também, né? Então, se tiver a troca de alto forno, né, com crédito de carbono a $67 por tonelada, né, de CO2, você consegue aí fazer um processo de baixo carbono o mais barato do mundo, tá? E o Brasil está aqui dentro dessa indústria do ferro, né? A China, a Austrália e o Brasil juntos, eles produzem mais da metade de todo o ferro do mundo, né? Então, o Brasil, ele está inserido, né, nesse momento, a gente tem que correr atrás, né? O Ceará está fazendo a parte dele, mas a gente consegue se inserir nesse mercado de uma forma muito tranquila. Por quê? Né? Nós estamos vivendo, né, um bom momento político no nosso estado, né, que é a febre do hidrogênio verde, e não é só aqui no Ceará, né, o mundo inteiro está vivendo, né, um momento sem precedentes, né, político e de mercado, que tem várias políticas públicas e muitos projetos, né, se expandindo aí de forma rápida ao redor do mundo. E aqui, essa notícia é nossa, né, daqui do Ceará, que a Energix, lá no início do ano, deu aí assinou um contrato de intenção de 5,4 bilhões de dólares, né? Que eles querem fazer a maior produção de hidrogênio verde do mundo até 2025. Né? São metas, né, e projetos e investimentos bem ousados que a gente está vendo agora. Não se compara com o momento que a gente viveu nos anos 2000. Não tem comparação, né? É um momento sem precedentes, como eu escrevi aqui para vocês. Né? Porque a gente está, como eu falei para vocês, no momento ou vai ou racha, e a transição energética tem que acontecer agora. E as empresas estão enxergando, assim como as políticas públicas, que existe um mercado, né, capital envolvido, e quem estiver na vanguarda vai se dar bem, né? Então, as empresas têm muito interesse, né, no hub de hidrogênio verde aqui do Ceará,
E aí eu botei algumas notícias aqui da semana passada, tá? Tem muita coisa, né? Se vocês colocarem lá no Google, hidrogênio verde e notícias, né? Vocês vão ver que todo dia tem uma notícia nova, né? A ENGIE e a EDP planejam produção de hidrogênio verde. Uma coisa muito importante, né? Além da Energix, né, e outras empresas que estão com esse contrato de intenção aqui no Ceará, tem a QE. A QE, né, eu botei até aqui separado para vocês essa notícia, essa daqui, né? O governo do Ceará e QE assinam um acordo para desenvolvimento de projetos de energias renováveis com investimento de 6,95 bilhões, né, e gerações de 2.600 empregos, né? Então, esse momento, que eu chamo de a febre do hidrogênio verde, ele é sem precedentes pela quantidade de investimento e interesse de mercado e político, né? Então, tudo se alinhou, né? Tem investimento, tem interesse político e tem interesse de mercado. Então, teve esse alinhamento, né? E aí eu vejo esse momento acontecer agora, né? Por causa disso, né? Por pressões principalmente climáticas, mas está todo mundo vendo uma oportunidade financeira e de mercado para fazer isso acontecer, né? E aí a UFC está dentro, né, desses grupos de trabalho, etc. E aí eu queria mostrar para vocês isso aqui, né? Que é a planta de produção de hidrogênio verde e parque de energia eólica. Né? Então, a QE está com esse investimento, né, de quase 7 bilhões, que eles vêm praticamente 4 bilhões só para a planta de produção de hidrogênio verde. E aí, quando a gente está falando de planta de produção de hidrogênio verde, gente, principalmente do que vem de fora, né, dessas empresas, com planta piloto de eletrólise, tá? Como eu mostrei para vocês lá. E aí, 3 bilhões para um parque de energia eólica offshore, né? Que seria aquela dentro do mar. Então, eles têm interesse grande. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês que é interessante é que a QE está com uma vaga de estagiário agora, né? Que ela fazendo propaganda. Mas é porque um dos meus alunos falou isso e eu fui dar uma olhada, né? E eles estão com estagiário de energias renováveis aqui em Fortaleza, tá? Com uma vaga aberta. Né? Quem faz engenharia de energias renováveis, que é o pessoal da minha turma de fontes, né? A partir do 4º semestre, tem essa oportunidade aí para vocês. Que mais? Bora lá. Estou me alongando muito hoje, né? Já são 11h15, mas está para acabar. Né? Então, uma coisa muito importante, né? O Porto do Pecém, aqui no Ceará, né? Que tem essa ligação com o Porto de Roterdã, né, e não só o Porto do Pecém, depois que a gente começou, né, deu o pontapé inicial, outros portos brasileiros estão se movimentando para esses projetos, porque é muito dinheiro, né, gente, então todo mundo abre o olho, né, e quer surfar na onda, né. E aí, uma coisa muito importante que eu queria mostrar para vocês, tá? Que até foi notícia aqui no Diário do Nordeste, é que eles colocam assim na headline, né? Brasil tem potencial para produzir hidrogênio verde com o menor custo do mundo. E isso, gente, foi analisado pelo site do IRENA, né? Que eu vou já mostrar para vocês. Então, esse aqui tá em inglês porque foi outra apresentação sobre Escopiar que eu tinha mostrado isso, né? Isso aqui é falando do nosso estado, especificamente, né, do Ceará, e as perspectivas de investimento. Tem tudo acontecido muito rápido, né? Isso aqui eu tentei fazer uma timeline aqui, né? Dia 19 de fevereiro de 2021, o Ceará anunciou o hub de hidrogênio verde. Né? E já colocou aqui o contrato de intenção da Energix, né? Que foi a primeira empresa, que é australiana, a oferecer esse investimento todo, né? Que é muito dinheiro, 5,4 bilhões de dólares. E aí o que aconteceu? Já em março, 24 de março desse ano, o Ceará formou o grupo de trabalho do Hub de Hidrogênio Verde, que tem representativos da FIEC, da UFC, do Porto do Pecém, da SEMA, CEDET e a CEINFRA, né? Da UFC aqui eu estou fazendo parte do grupo, né? E aí,
Já 31 de março, o PECEM já mostrou esse projetinho aqui deles, né? E disse que eles iam já disponibilizar 200 hectares, né, do PECEM para a criação do nosso hub de hidrogênio verde, tá? E aí aqui, nesse desenhozinho que eles mostram, que eu acho muito importante, mas também sou muito tendenciosa, né? Eu vou dizer minha opinião aqui, tá? Esse aqui é o projeto do Porto do PECEM, tá? Então, aqui, eles veem aqui a área residencial, transporte e mobilidade, o aeroporto, linhas de transmissão de energia, né? Então, eles colocam aqui geradores elétricos, uma planta de dessalinização, armazenamento de hidrogênio. Então, eu queria chamar a atenção para vocês aqui disso, tá? Isso aqui é minha opinião também, tá? O Porto do PECEM e o Ceará em si, no nosso hub de hidrogênio verde, a gente está pensando em produzir hidrogênio utilizando a eletrólise convencional da água, né? Separação de hidrogênio e oxigênio, sem nenhuma emissão de CO2. Qual é o problema, ao meu ver? E, obviamente, todo mundo entende isso, né? Tanto que eles colocaram a planta de dessalinização. O Ceará, ele vive escassez hídrica, né? A gente tem um problema de segurança hídrica no estado. E nós não temos água, assim, para ficar produzindo hidrogênio, né? A gente tem esse problema de seca, de segurança hídrica, etc. Então, qual foi a solução? Né? Eles botaram aqui uma planta de dessalinização, né, para dessalinizar a água e utilizar a água dessalinada para fazer eletrólise e produção de hidrogênio verde. Ao meu ver, essa não é a forma mais eficiente de fazer isso, tá? Primeiro porque a qualidade da água da eletrólise tem que ser muito alta, inclusive, para não estragar os eletrodos aqui, né? Inclusive, a água de abastecimento, só o tratamento normal de água de abastecimento humano não é o suficiente, tá? Para colocar dentro do reator de eletrólise, precisa de um tratamento mais avançado, se não estraga esse processo todo, né? Seria muito mais caro. E dessalinizar a água é um processo caríssimo, né? Se fosse fácil, assim, a gente não tinha problema de segurança hídrica, a gente teria várias plantas de dessalinização em Fortaleza, né? Mas essa aí é a minha opinião, né? Isso aqui é o projeto do PECEM, não é meu, então, isso é só mostrando, né? E aí, aqui, por exemplo, como aqui o prevê, né, geradores eólicos offshore interligados diretamente a um eletrolisador, né, e plantas de dessalinização e produção de hidrogênio, e aqui seria, né, o armazenamento de hidrogênio, e já botaria aqui no navio, né, no Porto do PECEM, para exportar direto lá para o Porto de Roterdão, né? Então, qual é o impulsionador principal aqui no Ceará, né? Não deveria ser, mas exportar o hidrogênio, né? Então, a gente vai fazer hidrogênio verde lindamente, usar nossa energia renovável e vender isso para a Europa, né? Porque eles pagam bem, estão interessados, então esse da onde vem o investimento, então é para isso que a gente vai fazer por enquanto, né? E prioritariamente, com o plano B, a gente vai produzir hidrogênio para usar nacionalmente, né? Mas o plano principal, né? O plano A é exportar esse hidrogênio para a Europa. E aí, voltando lá naquela notícia que eu mostrei para vocês, que o hidrogênio verde mais barato do mundo seria o brasileiro, né? Isso foi estudado, né, pelo IRENA, que é a fonte aí de energias renováveis do mundo, toda a fonte bibliográfica vem daí, tá? Uma instituição muito renomada. Então, hoje, o custo do hidrogênio verde não é competitivo ainda, tá? Isso vem por quê? Por duas razões específicas. Um é o preço do eletrolisador, que é muito caro ainda, né? O que faz a eletrólise da água. E o segundo é o custo da energia renovável, né? Por dois fatores.
Então, aqui nesse gráfico, a gente mostra que nessa faixa é o custo do hidrogênio cinza, né, que é o hidrogênio produzido por gás natural, e hoje esse aqui, né, é o preço do hidrogênio verde. E aí, eles têm a previsão que em 2050, né, com um eletrolisador mais barato, que seria um eletrolisador da China, e com energia renovável mais barata, a gente chegaria a um preço bem menor, né, até 2050, inclusive bem mais barato do que o de combustível fóssil. E aí, nesse relatório do IRENA aí, de 2019, eles apontam que o hidrogênio mais barato do mundo vai ser um gerado pela eólica do Nordeste brasileiro e a tecnologia chinesa de eletrolisador, né? Então, ele já mostra aqui, né, nessa frase aqui do Irene, que já existe energia renovável barata no mundo. E são em 2 lugares específicos onde chega a $23 por megawatt-hora, que é eólicas no Brasil e na Arábia Saudita, né? E essa eólica brasileira é aqui do nosso Nordeste. Então, por isso que tem esse interesse todo também no Nordeste brasileiro, né? É um conjunto de fatores. Mas é sabido pelo mundo que a nossa eólica, né, tem um custo muito barato, né? Comparado com toda a energia renovável do mundo, a nossa eólica é uma das mais baratas do mundo. Então, se a gente utilizar, né, a nossa eólica e uma tecnologia de eletrolisador que seja mais barata, e isso está sendo previsto para ser fabricado pela China, né, a gente teria, se a gente trouxesse a tecnologia chinesa de eletrolisadores e utilizasse a nossa eólica, a gente teria o hidrogênio verde mais barato do mundo, né, mais competitivo, e aí seria uma potência de hidrogênio que é para onde tem a tendência mundial, né? Então, é uma grande oportunidade e ainda bem que o governo do estado está vendo isso e se preparando, né, para entrar nesse mercado. Então, aqui, esse aqui é o custo, né, de produção de hidrogênio. Esse caso aqui, que ele mostra o melhor caso possível, né, que seria da nossa eólica, né, e um eletrolisador barato, né, custando $200 por quilowatt, né? Então, esse seria o melhor preço, né, de hidrogênio verde. Esse aqui é o cinza, que seria com gás natural e tecnologia de captura de carbono, né? Mas não é o interesse mundial. A gente quer sair dos combustíveis fósseis, né? E, para finalizar, eu queria mostrar para vocês que, apesar de, né, a gente ter esse enorme potencial, inclusive, principalmente da energia renovável, solar e eólica, aqui no Ceará, né, e ser sabido que seria o nosso hidrogênio verde mais barato do mundo, nós não estamos liderando, né, a produção do combustível do futuro, né? Existem 6 países que estão aí na liderança. Quais são eles? Inclusive, a gente vai ver os investimentos que estão chegando no Brasil são de algum desses países, né? O primeiro deles é a Austrália. A Energix, né, que está com esse investimento todo aqui no Brasil, no Ceará, vem da Austrália, tá? Eles estão aí com megaprojetos, né? Eles estão com 5 megaprojetos no seu território, principalmente energia eólica e solar, né? E eles têm projetos aí, eles são considerados, né? A Austrália seria a nova Arábia Saudita do hidrogênio verde, né? Eles estão com outros 4 projetos, né? Com muito dinheiro investido aí, a previsão de que o projeto de 36 bilhões esteja pronto entre 2027 e 2028. Né? Então, a Austrália está aí com a promessa de ser a Arábia Saudita do hidrogênio verde. Além disso, a gente tem a Holanda, né, que tem a Shell, que é engraçado porque a Shell é uma petrolífera, né, mas que prevê a construção aí de pelo menos 10 gigawatts de eletrolisadores, né? Então, eles têm aí a ideia de utilizar o hidrogênio gerado para abastecer a indústria pesada, tanto na Holanda quanto na Alemanha, né? E aí, a indústria pesada é aquela que eu falei para vocês lá nos slides anteriores, né? De utilizar o hidrogênio como combustível.
E aí a gente tem a Alemanha também, com consórcio. E vocês podem ver, gente, que as petrolíferas estão investindo nisso. Por quê? Né? Inclusive, eu trabalho também com o pessoal da mecânica, né? Trabalho tanto no DEA quanto no departamento de mecânica, e tá todo mundo sabendo, né, que essa transição energética vai acontecer e, por exemplo, quem trabalha com combustão interna a gasolina vai perder seu emprego, né? Isso aí já tá todo mundo sabendo. Então, tem para ver essa transição energética, as próprias petrolíferas estão cientes, né? Então, elas estão investindo nessa produção do hidrogênio também, sabendo que essa transição energética vai acontecer para não perder mercado. Né? A China, obviamente, né, é o maior produtor mundial de hidrogênio agora. Aqui também travou, eu acho que foi a internet dela, tava falhando um pouco, esperar para ver ela voltar. Também está investindo, né, nesse... Professora, a de... senhora travou. Acho que se a senhora puder recapitular um pouquinho, dá certo. Eu travei? Em que parte? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora estamos. A senhora está falando da China, logo no começo. Não, é da China, é porque, assim, a China é o maior produtor mundial de hidrogênio, mas eles usam gás natural, né? Então, eles começaram a dar os primeiros passos para fazer essa transição, né? Continuar a produzir hidrogênio, mas através de fontes renováveis, né? Então, eles investiram aqui na eólica e na solar para fazer essa produção. E esse projeto da China é o primeiro que vai ficar pronto esse ano ainda, né? Estão sempre na vanguarda também, a China passando na frente de todo mundo. E a Arábia Saudita, que também está ciente, né, que vai ter essa mudança energética, eles querem investir também no hidrogênio verde, né? Então, a gente tem um projeto chamado Helios Greenfield, né? E vai ser legal porque tem sempre essas novidades lá pela Arábia Saudita, né? Ele vai ser baseado na cidade inteligente futurística de Neom, que fica à margem do Mar Vermelho, né? E aí vai ser 5 bilhões que eles vão investir em 4 gigawatts de eletrolisadores até 2025. E aí eu queria mostrar, principalmente finalizar aqui com o Chile, porque a gente tem uma competição muito grande dentro da América Latina, né? Na América do Sul, inclusive. Né? O Chile, ele está bem na frente da gente em questão de políticas públicas, né? Então, eles já apresentaram uma estratégia nacional de hidrogênio verde em novembro de 2020. E ele já tem projetos em desenvolvimento, né? Que é a Rayex, que é uma empresa francesa, e uma empresa chilena e várias outras empresas, a Enel Green Power, Porsche, Siemens, eles estão com vários investimentos também, né? Então, eles vão ter aí uma sede no norte do Chile, que vai usar energia solar para abastecer eletrolisadores de 1,6 gigawatts, né? E esse hidrogênio verde, eles estão planejando usar direto na mineração. E esse teste piloto, eles estão dizendo que vai ficar pronto já em 2024, né? Então, eles acham, né, que o Chile da América do Sul e América Latina está um pouco na nossa frente em questão de políticas públicas e interesse, né? Eles têm uma grande vantagem que eles não têm nosso presidente, mas a gente tem, né, melhores recursos de energias renováveis. Apesar do Chile ser chamada de a Meca da energia solar, nós temos ainda a eólica que produz a energia mais barata renovável do mundo, né? Então, a gente está competindo aí com o Chile para ser o local da América Latina que vai ser a produtora de hidrogênio verde do mundo. Bom, gente, de slides para hoje era isso.
né? Falei até demais, inclusive. E eu fico aberta aí para perguntas, se der tempo, né? Pronto, a gente tem umas perguntas no chat, professora. O Charles estava perguntando que anteriormente a senhora citou o caso que aconteceu há um tempo de um boom e depois a decadência dos investimentos em hidrogênio. Acredita que isso possa se repetir agora? A promessa aqui no Ceará são muitos empregos, como em outros projetos que não foram para a frente. E aí eu vou dar a minha opinião, né? Óbvio. Eu acredito que isso não venha acontecer de novo por questões políticas, né? Como eu falei, e questões de investimento. A gente nunca teve investimento nessa proporção, né? De 6, 7 bilhões de dólares. Isso nunca aconteceu. E assim, hoje em dia, o que está impulsionando são as metas que a gente tem que chegar, né, de redução de CO2. Então, não tem mais para onde correr, porque, assim, lá nos anos 2000, a gente estava com uma queda do petróleo também, né? Além do que a gente viveu, né, de mudanças climáticas, etc., hoje a gente tem eventos extremos muito mais recorrentes, de seca, de enchente, de tsunami, de tornado, né, de invernos absurdos, assim como verões absurdos, né? Isso é muito mais sentido pela gente hoje. A gente tem muito mais noção do perigo que a gente está vivendo, das mudanças climáticas, e a gente está vendo um investimento muito alto e vontade política, que eu acho que demorou muito, né? Então, eu vejo que essa convergência de interesses faz com que não seja esse vai e volta do hidrogênio mais uma vez. Acredito que ele venha para ficar e por ser principalmente investimento estrangeiro, né? Não é investimento do nosso nacional, não é do nosso país. Então, vejo isso mais com bons olhos, né? Entendi. Aí, antes da gente passar para a próxima pergunta, só para relembrar o pessoal que já foi mandado o form de presença no chat, então, para preencher. Aí, eu vou passar para a próxima pergunta, que é do Tomás. Como faz para estabilizar as células de hidrogênio? Porque isso só lembra ele do acidente de Hindenburg no começo do século passado. Pois é, a gente tem dois problemas agora, né, com essa transição do hidrogênio, que é o que a pesquisa está tentando resolver, né? Uma é a segurança, por exemplo, no caso da produção de eletrólise, né, a gente tem produção de hidrogênio e oxigênio. E isso faz, né, a gente ter riscos de explosão, né? Ao meu ver, isso é a minha opinião, tá, gente? Eu acho perigoso, né, a gente trabalhar com hidrogênio de eletrólise. Apesar do mercado todo estar enveredando para essa área da eletrólise convencional da água, eu acho perigoso. Eu acho que não é tão atrativo. Eu acho que a gente tem um problema de segurança hídrica e tem um problema de segurança geral, né, de explosão, etc. Então, ao meu ver, o Brasil, principalmente, tem muito mais potencial de produção de hidrogênio através da gasificação da biomassa, né, utilizando sim gás, né, em vez de utilizar eletrólise da água, que tem esse perigo da mistura do oxigênio com o hidrogênio. Se a gente usar o Singás, ele é muito mais seguro, porque o Singás tem um pouquinho de CO2, tem um pouquinho não tem nada de oxigênio, né? Mas tem um pouquinho de CO2, pode ter um pouquinho de enxofre, etc. Mas não é perigoso de explosão, né? E, além disso, já é o processo de produção de hidrogênio original. Então, a tecnologia vai sofrer pouca adaptação, só vai mudar a fonte primária. Então, acredito que seria o caminho que o Brasil vai seguir de forma geral, apesar do interesse estrangeiro ser na eletrólise por questão de emissão de CO2, né? Mas eu não vejo isso como tão viável assim. Eu vejo a gente
partir de uma outra rota de produção, né? A eletrólise, ao meu ver, não é a melhor forma da gente fazer isso. É bem perigoso o risco de explosão, né? Tem que ter gente especializada na área para fazer separação de gás e etc. Acho perigoso, né? Entendi. A próxima é do Bruno, que é sobre a transição para o hidrogênio verde, que é algo que exige uma mudança de pensamento da sociedade. E atualmente a visão de grandes empresas de energias não renováveis é negativa sobre o hidrogênio verde, se a senhora sabe informar isso. E se já ocorreu algum tipo de boicote às pesquisas ou algo do tipo. Não, assim, agora eu estou vendo, como eu mostrei para vocês, até as petrolíferas estão muito interessadas no hidrogênio verde. Porque, como eu falei para vocês, não tem mais para onde a gente correr. E eles estão vendo que se forem contra, né, a produção de hidrogênio verde ou hidrogênio como combustível, eles vão perder dinheiro, e muito. Né? Então, o que está acontecendo? Todo mundo está investindo nisso, porque sabe que quem não investir vai perder dinheiro, inclusive as petrolíferas, né? Então, a gente não está vendo essa resistência. Eu acho que é isso que faz a gente viver esse momento e acreditar que realmente vai acontecer essa transição energética. Porque se até as petrolíferas estão investindo na produção de hidrogênio, né? Inclusive aqui no Brasil tem uma chamada aberta da ANP, exclusiva para a produção de hidrogênio verde, né? Que é a Agência Nacional de Petróleo. Então, eles estão investindo, a Shell está investindo, está todo mundo investindo na produção de hidrogênio. Então, acredito que a gente não estou vendo essa resistência. Pronto. A gente tem uma pergunta do Alessandro, mas acho que era mais no contexto logo do começo do slide. Não sei se a senhora vai conseguir responder agora. Que ele perguntou se esses armazenamentos, que no caso de energia, eu acho, seriam em tanques, e se o vapor pode provocar algum desequilíbrio ambiental. Sim, a gente está vivendo um problema agora também de resolver o problema do armazenamento, né, do hidrogênio. Porque, assim, a gente não tem mais interesse, antigamente pensava-se nisso, né, em armazenamento de hidrogênio líquido. Mas aí a gente precisa de pressão e temperatura, um processo caro, perigoso, né, risco de explosão também. Né? Então, hoje a gente pensa em fazer esse armazenamento e transporte do hidrogênio através de outros químicos. Né? Inclusive, a amônia verde está muito em alta, né? Porque você precisa do hidrogênio para produzir amônia, então eles já se pensa em armazenar na forma de amônia e armazenar e fazer o transporte, né, na forma de amônia. Então, a gente está buscando outros químicos para fazer esse tipo de armazenamento de hidrogênio e sair desse tanque, né, de hidrogênio líquido, que é perigoso, né? Então e caro de se fazer. Então a gente está pensando em outras formas. O hidrogênio, tô vendo aqui do Alessandro, né? O hidrogênio, ele é o menor é o menor elemento químico da tabela periódica, né? É muito fácil de vazar. Inclusive, no laboratório, a gente tem problemas de vazamento de vez em quando, né? Se você não souber vedar direitinho o seu reator, é muito fácil de escapar o hidrogênio, né? Ele é o umzinho lá da tabela periódica, né? Então, ele é realmente perigoso. Então, por exemplo, a gente já pensa logo no uso final, né? Quando a gente vê na rota de produção de hidrogênio, você já pensa no uso final e em usar ele imediatamente, né? Perto de indústrias de cimento, de aço, porque você utilizar o hidrogênio direto é muito melhor do que armazenar e exportar. Mas como o interesse aqui do nosso hub, principalmente, é exportar para a Europa, a gente tem que resolver esse problema, né, de armazenamento e transporte, e um deles é transformar o hidrogênio em outro químico, que pode ser utilizado, né, e voltado rapidamente, de uma forma eficiente, para o hidrogênio gás e ser utilizado como combustível de novo. A gente tem uma pergunta do Tiago, já volto para o do Alessandro, que a do Tiago é qual seria a forma mais eficiente de produzir o hidrogênio verde no estado do Ceará? Isso aí eu vou dizer que é o jeito que eu quero fazer, né? De acordo. Eu vou dizer que é usando tratamento de esgoto, óbvio. Não, é assim, gente, eu acho que
a biomassa, né, e a bioenergia no Brasil tem um potencial muito grande porque a gente já tem essa expertise, né? A gente faz etanol, tem biomassa, de cana-de-açúcar, etc., gasificação. Essa tecnologia que todo mundo já sabe, uma tecnologia velha, todo mundo conhece, né? Madura. Mas eu não vejo com tanto bons olhos assim, porque a gente tem o problema de uso de terra, né? Entre outras coisas. E acho que a gente deveria usar o etanol para o combustível que ele já faz, né? E, ao meu ver, eu gosto da bioenergia do uso de resíduos, em vez de utilizar essa competição com alimentos, né? Da biomassa que já existe. Por exemplo, o etanol compete com açúcar, né? Em outros tipos de combustíveis também. Então, eu prefiro usar coisas que já seriam passivos ambientais, né? Esgoto, lixo, RSU. No caso do projeto do André também, que ele usa o glicerol, que é um subproduto do biodiesel, né? Então, usar coisas que a gente já jogaria fora, que a gente acha que não tem utilidade nenhuma, e tem muita, né? Tem energia ali dentro. Então, ao meu ver, e principalmente a gente não estaria gastando a nossa água, que é ouro para a gente, principalmente aqui no Ceará, né? Então, para mim, utilizar o esgoto seria a melhor forma, né, de produzir hidrogênio. Óbvio, né, que é o meu projeto. Resolveria 2 problemas, então. O Alessandro também perguntou se esse vapor pode provocar algum desequilíbrio ambiental. Pois é, o hidrogênio em si não causaria desequilíbrio ambiental, mas ele é perigoso por questões de segurança, né? E o vapor de água que seria colocado, a gente ainda não consegue entender se isso haveria algum desequilíbrio nos ciclos biogeoquímicos do vapor de água, né? Pois é, porque a gente não tem noção de qual seria esse excesso, né? Assim como a gente ainda não tem noção de quanto a gente reduziria de CO2, né? Porque a gente não sabe a quantidade que isso, né? Qual seria a proporção e se realmente vai ser a transição completa, né? Então, a gente não tem ainda esse dado, né? A gente ainda não sabe analisar esse ciclo biogeoquímico. Apesar de que já está tudo tão... os ciclos estão tão revirados, né? Que fica complicado a gente tentar analisar esse balanço, né? Mas eu acredito que esse vapor de água não seria um problema, porque ele daria, né? O resultado dele seria uma mudança no ciclo hidrogeológico, né? E aí eu acho que a gente até conseguiria resolver alguns problemas de seca que a gente está vivendo, né? Porque esse vapor de água voltaria, né, em forma de chuva. E aí a gente teria que analisar, fazer balanço do ciclo, né? Mas com certeza haveria uma mudança, né, no ciclo biogeoquímico geral, né, da nossa atmosfera. Entendi. Então, eu acredito que as perguntas já foram todas sanadas. E então a gente vai ficando por aqui. Eu só quero agradecer muito a professora pela disponibilidade e pela presença e poder estar compartilhando conhecimento com a gente. Todo mundo que compareceu e de alguma forma também contribuiu. E lembrar também de responder o formulário de presença, e é isso. Muito obrigada, professora. Obrigada, gente. Eu agradeço o convite aí. E para o pessoal que é da minha aula, isso tudo vai cair na prova. Eu sou da aula da senhora, então pronto. Então pronto, gente. Obrigada, viu? Boa segunda para vocês. Tchau. Para a senhora também. Obrigada.